Sejam bem-vindos a mais um Aprendendo com Elas, o nosso podcast, onde a gente aprende muitas coisas, não é mesmo? Cada convidada que vem aqui é um presente para mim, porque eu acabo sempre aprendendo coisas super interessantes. E sabe que você pode fazer parte disso ajudando com que mais pessoas possam ser alcançadas? Então, bora lá, corre, curte, comenta e compartilha, que você possa fazer parte dessa extensão para abençoar outras pessoas. Então, vai lá, curte, comenta e compartilha. Comentar, você não precisa fazer um grande comentário, basta você comentar ou colocar só uma palavrinha ali, como por exemplo, que tem a ver com o nosso tema dessa semana, educação, né? Coloca lá. Ah, sim, não esqueça de nos curtir lá no Instagram, no @mulheres.ict e também no @podcast Aprendendo com Elas. Então, hoje o nosso tema é muito importante, porque tem a ver com a atualidade, né? Permeia tudo aquilo que a gente vive na sociedade. Por mais que você faça, mas eu não tenho uma ligação direta, mas de qualquer forma você é influenciado, direto ou indiretamente. Então vamos lá, o nosso tema é a importância da educação e a parceria com a família. Será que existe realmente uma parceria ou precisa ser algo a ser desenvolvido, retomado? Não sei. A gente vai saber um pouco disso nesse podcast. E hoje a nossa entrevistada é a Regina Célia, que está aqui, uma querida, e ela tem propriedade para falar sobre isso. Ela vai nos contar um pouquinho da trajetória dela. Regina, bem-vinda ao nosso podcast, né? Obrigada por aceitar o nosso convite. Mas eu gostaria que você falasse para quem nos assiste, quem é a Regina? Sim, gente, bom dia, é um prazer estar aqui. Eu me sinto muito honrada, né, de ter sido convidada, porque é um tema bem interessante e é necessário a gente falar sobre a educação e a participação da família. Então, vamos lá. O meu nome é Regina Célia, eu tenho 34 anos de educação, eu sou formada em Ciências Sociais e eu entrei na educação, Simone, foi tão interessante, eu queria ser jornalista, eu queria fazer jornalismo. E na época eu não tinha condições de fazer jornalismo, era um curso bem caro, bem distante da minha casa, então assim, eu fui fazer Ciências Sociais, né, que eu sempre gostei de política, de sociologia, e eu acabei amando também o curso e acabei sendo convidada para dar aula, né, de geografia, de história, que a gente tem muito no curso de Ciências Sociais, e entrei na educação. Eu me apaixonei, mas eu me apaixonei, foi uma coisa tão de Deus, que eu falei assim, nossa, que maravilha. Eu tenho 34 anos na educação. Inclusive, eu já sou aposentada, mas eu não consegui ficar em casa. Porque, assim, é uma oportunidade, Simone, de você, enquanto uma mulher cristã, ali dentro da escola, você fazer a diferença, não só ensinando as disciplinas, mas hoje a educação. Aliás, não é de hoje, Simone, a educação está em crise fazem 40 anos. Muitas dificuldades, muitas dificuldades. Então, eu ali me vejo não só para ganhar dinheiro. Eu vejo que a gente tem uma responsabilidade, a necessidade é muito grande. E eu escolhi esse tema não só porque eu sou da educação, mas eu acho que é importante a gente estar falando para a sociedade, para a igreja, quão importante que é a família, a necessidade que nós temos de envolver a família nesse processo de formação da criança, do adolescente e dentro da escola. Eu trabalho em rede pública e a gente vê que é muito caótica por conta assim, das necessidades que as pessoas têm, das demandas que as pessoas têm e às vezes deixa de lado a presença da família, né. Então eu posso citar aqui alguns exemplos, Simone, porque eu tenho amigos também que são da educação, eu já trabalhei no município, trabalho no estado e já trabalhei também em rede particular. Por que que eu gosto de trabalhar
na educação pública estadual? Porque é na periferia. As escolas públicas geralmente estão em periferia, assim, bem complexa, né? E assim, ali, Simone, eu vejo que você tem a oportunidade de auxiliar o seu aluno. Porque assim, Simone, existe uma diferença muito grande em você ser professor e você ser educador, né? Porque o que eu vejo, de fato, é a educação ela tem que vir de casa, né? E hoje, infelizmente, muitos pais transferem a educação para a escola, para a igreja, né? E eu vejo que isso precisa ter um olhar diferente, né? A educação são os pais, né? Então, eu tenho amigas minhas que trabalham em creche, né? Que são crianças de 5, 6 anos, tem o EMEI, enfim. Desde criança, a gente tem que educar os nossos filhos, né? Por isso que tem muitos problemas sociais hoje, Simone. Por exemplo, uma criança de 4 anos, o meu filho que manda em casa. Eu acho esquisito. Meu filho manda em casa? Não, o seu filho, ele é uma criança, ele não pode mandar em casa. Ele tem, meu filho não pode ouvir não. Ele se joga no chão, ele faz pirraça, ele joga as coisas. Tem alguma coisa errada aí, né? Porque eu, como sou uma sexagenária mais 3, eu fui criada numa educação diferente. Nós éramos uma família humilde. Meu pai tinha 5 filhos, tem, né, 5 filhos, e as coisas em casa eram diferentes. Então, é assim, o que eu vejo na escola é, assim, minhas colegas comentando que eu não dou aula na educação infantil. Eu sou pedagoga também, mas eu gosto do ensino médio, e do fundamental, mais ensino médio. Mas, assim, já trabalhei com os 3, né? Mas, assim, Simone, o que eu vejo na escola é, assim, criança que morde o professor, que bate no professor, que xinga o professor de palavrão, né? Eu tô falando de crianças que não têm nenhum tipo de problema, porque eu vou falar dos alunos com síndromes, né? Então, é assim, o aluno que vai sujo, ele foi sexta-feira, ele volta com a mesma roupa. Cadê os pais? Aí o professor é obrigado a chamar os pais, e os pais não gostam, né? Tem gente que vai com fralda, criança de fralda, de 0 a 3 anos, parece que eu esqueci o nome agora, no momento, depois eu lembro, que ele não foi cuidado, né? Você vai reclamar de uma criança de 4, 6 anos que te xingou, que te bateu, o pai não gosta. Ele é assim mesmo, não. Esse aluno, ele precisa conversar, vocês precisam dar uma orientação melhor. Eu não tenho tempo. Ele não tem tempo, ele tá o dia inteiro na rede social, ele tá no Big Brother, ele tá na novela, é isso que acontece, Simone. E os professores ficam, de fato, chateados, aborrecidos, ficam doentes. Se sentem impotentes, né, diante da situação. Simone, o negócio tá tão feio, tô falando de educação infantil, vou chegar no ensino médio, que tem professores se afastando, tomando psicotrópico, e largando a profissão. É terrível, é terrível. Eu tô falando dos bons professores, porque também tem professores ruins. Eu caí na educação de paraquedas, mas eu faço o que eu gosto, Simone. Eu tenho prazer de estar com meus alunos, de conversar com eles, não ensinar só a matéria, mas eles contam muito comigo. Porque o aluno, ele confia no professor. É isso, pro é aquilo, mas eu vou chegar isso para lá porque é ensino médio, ensino fundamental do 9º ano para frente, né? Mas assim, tô falando de criança. Então, a mãe vai nas portas de escola, faz barraco, pessoas despreparadas, porque assim, Simone, a falta de você não ter uma condição financeira boa não significa que você tem que ser sem educação. Eu sou mãe, o meu filho, quando era criança, a Dara é mais tranquila, mas o Natan era muito danado na escola. Um dia ele pegou um carrinho da escola. E eu vi aquele carrinho bonito demais. Eu falei, nossa, filho, quem que te deu esse carrinho? A Pro. A Pro, esqueci o nome dela, minha colega, ela tinha uma escolinha, o Natan estudava lá. Ele levou o carrinho pra escola. Aí eu peguei e falei, nossa, que carrinho lindo, vou lá agradecer, né? Verônica, lembrei. Vou lá
Agradeci a tia Verônica. Quando eu cheguei na porta da escola, eu entregava ele e ia trabalhar. Falei, ai, vê, esse carrinho que lindo, você deu pro Natal? Ela falou, eu não. Na hora, Simone. Na hora. Eu adverti, eu bati nele. Dei um tapa na mão dele. Falei, devolve o carrinho, pede desculpa. Peguei o telefone e falei, olha, eu tô ligando aqui da polícia, porque teve um... É meio radical. Eu não tava ligando pra ninguém, eu só queria dar um susto nele. Ele nunca mais pegou nada de ninguém. Eu acho assim, Simone, se um menino da escola pegou um brinquedinho, eu não comprei, eu quero saber a origem que é. Uhum. Porque hoje a cultura da escola, ai, perdeu, né? As pessoas precisam começar a ter responsabilidades. Porque assim, o Carlos, meu esposo, achou uma carteira com dinheiro e documento. Hoje, se fosse uns 200, 300 reais. E nós não conseguimos achar o dono. Essa carteira ficou quase uns 6 meses lá em casa com o dinheiro. Aí nós conseguimos o contato da pessoa, a pessoa foi em casa buscar. Nossa, o dinheiro tá aqui, é para estar, não é meu, eu não vou pegar. Eu não posso pegar coisa que não é minha. Então, se o pai não educa desde cedo, que você não pode pegar, porque some de coisas, lapisinho, sabe aquele, criança gosta de lapisinho com enfeitinho, borrachinha, caderninho, some muita coisa, e fica aquele caos para as professoras organizar, porque tem aluno que pega. E aí você vai chamar a mãe não aceita. Porque, você tá perseguindo o meu filho. Né? E assim, Simone, é muito importante, a gente conhece os nossos filhos, né? Graças a Deus, hoje meu filho é um homem maravilhoso, responsável, mas se eu não tivesse chamado a atenção dele, ele ia continuar com esses hábitos, né? Então, eu acho assim que Simone, eu penso assim, que quando você vai ter filhos ou filho, você tem que pensar direitinho, porque é uma grande responsabilidade. Né? É um bebezinho lindinho, bonitinho, só que ele vai crescer e ele vai ser inserido na sociedade, certo? E tudo que dá errado é o pai que não educou, não é? Geralmente é assim. Mas eu e o meu esposo, o Carlos, a gente sempre foi, sabe, de sentar e conversar. Olha, isso não pode. Tá fazendo pirraça por quê? Tá gritando? Não, você não vai gritar. Por que você tá gritando? Você não tem problema nenhum. Então, você não vai gritar. Na minha casa, minhas regras. Então, hoje, eu penso, né, falando ainda da educação infantil, que os pais não gastam tempo, Simone, com os filhos. Não gasta tempo. O que eu vejo, por exemplo, eu sentava com o Natan, com a Dara, para fazer lição. Eu lia histórias para os meus filhos de Shakespeare. Eu lembro até uma história que eu nunca esqueci, a história Tico, Tico, não tem perna nem tem bico. E o Nathan lembra dessa história, eu lia muito com eles à noite, porque é importante a leitura, né? E a base da educação é a educação infantil, né? Porque ali depois ele vai ser alfabetizado. Nossa, no processo de alfabetização é fundamental o aluno, a mãe sentar com o filho e estar lendo livros, estimular. Ontem eu estava assistindo um podcast seu com o pastor, né, sobre o Natal. Eu achei tão legal as surpresinhas que você fazia com... Não precisa ter dinheiro, Simone. Não precisa ter dinheiro. Você não tem dinheiro. Eu passei perrengue já de não ter condições de comprar coisas legais para os meus filhos, presentes bons, né? Então, são coisas simples. Um brinquedinho, um carrinho, é o amor. Sabe? Assim, Simone, tem pessoas que trabalham na limpeza, ganham pouquinho. Porque ele quer esse brinquedo. Tá, ele quer esse brinquedo, ele não vai ter, eu não tenho condições de comprar. Filho, a mãe não tem condições de comprar. Você tem que ter essas conversas, Simone. Porque eu passei por isso, né? Não, Nata nunca foi de pedir a Dara, mas assim, se eu puder, eu vou dar. Se eu não puder, você tem que ter alimentação e escola. Sim. Trazer para uma realidade, eu acho que isso tem a ver com limites, Sim. Né? Então, isso é importante. E às vezes a gente vê famílias que acabam se endividando tanto, e aí olha o ciclo vicioso. Se endividam para proporcionar aquilo que os filhos querem, que não é o essencial. E aí tem que trabalhar muito mais para tentar pagar isso e o que acontece? Se ausentam cada vez mais dos filhos. O básico, ele é simples e ele é acessível para qualquer pessoa, independente das posses, das condições socioeconômicas, enfim, ou culturais.
se fazer presente, isso é o melhor presente que você pode Sim. deixar para os seus filhos, Sim. né? Em qualquer fase, porque se a gente parar para pensar, né, Regina, a vida de um filho pequeno, né, e que vão estar ali exigindo a sua atenção e a sua, o seu cuidado, enfim, passa muito rápido, né? E logo, né, se você pensar 20 anos, vão ter um pouco mais de autonomia e tem que ser assim, mas isso não significa que eles serão, assim, os reizinhos da casa, né? Exercendo esse reinado de forma tirânica. Sim. Infelizmente. Porque no decorrer dos anos, Regina, eu não sei se você tem percebido isso, os pais desaprenderam a ser pais. Porque eu fico imaginando lá atrás, né? Que não é tão lá atrás assim, mas eu vou pegar como referência a minha infância. A gente tinha que ter um respeito. E olha que eu estudei em escola pública, eu estudei em escola estadual, até a 7ª série, na época a 7ª série do ginásio, que hoje seria o ensino fundamental, metade do ensino fundamental 2. Mas a gente tinha um respeito, o professor era uma autoridade em sala de aula, né? A gente tinha que assumir a responsabilidade daquilo que a gente fazia. A família... Ela era mais participativa, mesmo tendo as dificuldades, as demandas da vida na época. Então, assim, sempre haverá demandas, né? Sempre vai ter as demandas, mas aí, assim, aquilo que você disse, a pessoa decidiu ter um filho, e aí... Eu acho que tem uma questão muito importante sobre planejamento familiar. Sim. Não é o nosso tema, mas assim, olha a importância da conscientização, porque se liberou tanto, né, para que o adolescente, cada vez mais cedo, eles estão começando uma vida ativa sexualmente, sem ter a menor responsabilidade do que implica, né, você começar ter uma vida sexualmente ativa. Então, muito adolescente engravidando. Sim. E aí, assim, pesa para as meninas, porque os meninos, né, dificilmente assumem a paternidade. Nem tem condições, né? Nem tem, né? São 2 crianças. Mas, assim, como a gravidez ocorre no corpo da mulher, aí o que acontece? Sobra para a menina e a família dela. Então, ela para de estudar. Olha as coisas como vão acontecendo. Sim. Filho é bênção, filho é herança. Mas tem que haver responsabilidade. Sim. Né? Responsabilidade. Então, como que esse jovem está sendo preparado para poder entender essa dinâmica e entender que é uma responsabilidade? Porque não existe esse pai. Ah, mas olha, a culpa foi... Não, a culpa... Não procure o culpado. Quais são os responsáveis Sim. disso? Né? Porque eu lembro que há alguns anos, né, as famílias começaram a engolir essa coisa de uma gravidez, né, ou dos filhos começarem uma prática sexual, trazendo para dentro de casa. É melhor fazer dentro de casa do que... Quer dizer, onde está a responsabilidade da conscientização? Não é o nosso tema falar sobre a sexualidade. Acho que vai ser muito interessante a gente poder trazer isso do jovem, do adolescente. Mas a responsabilidade, se falou muito de uma liberdade, mas não se falou tanto sobre a questão de ter ali uma conscientização da responsabilidade. E informações, gente, a gente tem muita informação, só que essa informação não transformou. Não levou a uma formação que pudesse gerar uma transformação na vida, né? Não, porque às vezes você vê lá uma adolescente com 15, 17 anos, já na sua 2ª ou 3ª gestação. Como é que fica isso? É lamentável, Simone. Então, assim, quando você pega no ensino fundamental 2, que eles têm 12 anos, 13... Aí você vê, na escola pública não tem uniforme.
né? Às vezes algumas escolas conseguem pôr a camiseta branca, né? Mas geralmente eles não vão mais de uniforme. Simone, eles vão nua para a escola. Elas vão com sutiã, sensuais demais, com aqueles calça muito apertada, aquelas calça leg que marcam o corpo. Elas geralmente são bonitas, adolescentes, mas assim, Simone, como que uma mãe deixa o filho sair de casa com uma roupa daquela? Entende? É um absurdo. Elas são... Ai, Pro, você é feminista? Falei, não, eu sou feminina. Ai, Pro, a senhora é a favor do aborto? Falei, garota, você não tem nem condições de discutir esse tema. Você tem que estar estudando. Você não está preparado para discutir isso. Mas assim, ela já ouve, né, em algum lugar, no ambiente, geralmente são pessoas não que as pessoas da comunidade são ruins. Tem muita gente que assiste os seus filhos. Tem muitas famílias boas, preocupadas, vão nas... Simone, tem mães que não sabem nem a série que o aluno está. Ela não vai na reunião, ela só vai final do ano. E tem um agravante aí, porque não se reprova mais. Aprovação automática. Se o aluno tem 220 dias letivos, o aluno, se ele foi uma semana, ele passou. E, geralmente, os que não faltam, que não se comprometem com o estudo, não se compromete, Simone. O aluno, se você colocar um relógio analógico para ele não sabe ver a hora. Eu nunca dei relógio digital para os meus filhos, porque... Ora, você aprende na 4ª série primária, não é? Então, o nosso aluno, ele não sabe, e aí aluno de 6º ano perguntando para mim se eu sou feminista, se eu sou a favor do aborto, sabe? Eu falo, gente, vocês são crianças ainda. E muitos têm práticas sexuais. Aí você vai falar para a mãe, eu não ligo, eu comprei comprimido para ela, Simone. Eu fico muito chateada, sabe por quê? Porque é a destruição. Será que ela pensou no futuro de 15, 17 anos, como você acabou de falar, às vezes tem engravida, porque bebeu demais no baile, em alguma festa, ou a mãe foi trabalhar e deixou acontecer? Simone, eu estava falando pro irmão José hoje. Eu namorava com o Carlos, meu pai nunca gostou de namorado entrar no quarto. Na casa da minha mãe não podia. É da sala para fora, ou da cozinha para fora. Entendeu? Porque hoje, você fala assim, ai, meu filho, eu deixo ele namorar em casa porque ele tem 14, 15 anos, a namorada dorme em casa. Eu não sei se eu sou careta, né? Mas eu não concordo com esse tipo de coisa. Porque o aluno, ele vai mal na escola, ele não está estudando, o futuro dele está sendo totalmente comprometido. E os pais parece que muitos pais estão bem omissos em relação a isso, porque é a idade dele estudar. Ele fica o dia inteiro em rede social, Simone. Simone, eu peguei uma antipatia não que eu sou careta, mas assim, é o dia inteiro em rede social, é o dia inteiro no Facebook, é o dia inteiro no Instagram, e só vendo bobeira, TikTok, elas dançam, fazem dancinha e postam. Eu falo, gente, hoje as empresas boas, multinacionais e nacionais, ele olha seu perfil no Facebook, no Instagram, você vai... Postam fumando maconha. Hoje as alunas e os alunos fumam muito maconha, isso é comum. Eles já entram 7 horas da manhã, que eles entram, eles vão 6h30, fica aquela turminha ali, menina, principalmente menina. Vira e mexe no banheiro da escola, o inspetor tem que ficar rodando, porque um e o outro leva, vende. Então é assim, a família. Quando o aluno dá algum tipo de problema, no caso, vamos supor, a menina estava fumando maconha no banheiro. Você chama a mãe, você vê a mãe é uma trabalhadora, ela tem 5 filhos, ela não dá conta, o marido está preso. São essas histórias muito comuns, né? E ela não fala, Pro, eu não sei o que fazer, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E aí, o que você percebe, Simone, é que elas têm muita crise de ansiedade. Aí, sem contar sobre a questão da sexualidade. Criança de 11, 12 anos, ela diz que ela é XYZ. Influenciado pelo colega, e eles têm muita crise de ansiedade. Eles choram, eles se desesperam. Fulano tá ali passando mal. Quando você vai ver, tá com taquicardia, ele tá passando mal mesmo, ele desmaia, ele tem
uma tristeza profunda. Eu fico olhando e eu acho muito legal, porque eu acho que é um dom de Deus, sabe, Simone? Os alunos sentam comigo, tô confuso sobre isso, sobre a minha sexualidade. Eu tô muito triste porque meu pai, ele é agressivo com a minha mãe. Não se pode falar nada na família. E aí essa família, ela é disfuncional. Então ela vem para a escola, o aluno vem para a escola, ali às vezes é o único lugar de segurança que ele tem. Uhum. Eu digo para você, Simone, que existem bons professores, mas existem professores que caíram de paraquedas na educação, não gostam, estão ali porque está desempregado, e aí ele foi ver a educação como um bico. Isso é muito triste, porque eu entendo, eu sempre fui chata, né, como professora, de colocar um filho meu na escola, e eu quero saber como esse professor trabalha, se ele desrespeitou o meu filho. E tem muito professor que faz crença limitante com o aluno. Eu acho isso um absurdo, Simone. Sabe? Porque nós, da escola pública, saem alunos bons também. Com certeza. Tá? Tem alunos, são poucos, né? A maioria é muita dificuldade, professor falta demais, professor não dá uma aula boa, tem muitos que só ensina a ser comunista, de esquerda. Hoje o mundo tá assim, né, Simone? Se você é de direita, você não pode nem entrar na sala dos professores. Não, às vezes, assim, se você não valida o que o outro está dizendo, se você pensar diferente, Sim. mesmo você não sendo de direita, não tendo um partido específico, nossa. Até de ser cristã, Simone. Eu me sinto assim, ai, nossa, ela é cristã, nosso povo de igreja. Eu tinha uma escola, que eu até saí dessa escola, que eu detestei essa escola. Trabalhei lá, entrou um pessoal do sindicato dos professores, que são tudo bagunceira, a maioria dos sindicatos não resolve nada, gosta de uma greve. Isso aí não funciona, né? Porque se funcionasse, eu sou do sindicato 34 anos, mas eu uso só porque eu viajo, né? Tem as colônias de férias, e às vezes eu quero descansar, eu uso o sindicato. Mas assim, a gente tem que parar o sindicalista. Nem sei quem é. Ele era de Diadema, porque eu moro em Diadema, né? Aí eu quis um caminho mais curto, não me dei bem com a escola. E assim, porque a gente tem que parar com esses alunos de ser crente. Eles estragam tudo aqui na escola, a gente tem que ensinar eles a ser comunista. Eu aquele dia não estava muito disposta a discutir com ele, né? Porque eu acho que até para discutir você tem que ter uma elegância, né? Você não alterar o tom porque o outro pensa diferente. Mas isso é uma grande, sabe, irresponsabilidade. Porque será que a família dele quer que ele ouça esse tipo, que ele seja de comunista, e às vezes seja comunista, às vezes nós temos muitos alunos cristãos na escola. Os alunos sofrem também, porque geralmente o professor de história e geografia, eles são marxistas, né? Você tem essa linha, e se você pensar diferente, ele até altera o tom com o aluno, ele diz que o aluno é alienado, ele diz isso e aquilo, e o aluno fica insatisfeito, ele fala, olha, não liga. Está terminando o ensino médio, você não deve se vender, você não deve ir contra os seus valores. Continua sendo quem você é, o professor, ele está aí, mas você tem o seu direito de pensar diferente, né? Mas eu vejo assim, Simone, muitas falas da família que, assim, na grande maioria, 90%, eu vou dizer, 70% dos pais trabalham bastante, são pessoas responsáveis, mas você tem que separar um tempo para sua família, porque eles não pediram para nascer, para os seus filhos. Simone, é tão importante essa coisa, como você falou, de você sentar e comer na mesa. Jovem gosta muito de celular, né? Eu não admito que na hora do almoço, das nossas refeições, está de celular na mesa. Né? Eu falo, não, na mesa não. A mesa é um lugar sagrado, é um momento que todos trabalham, a gente tem que sentar e conversar. É tão gostoso você interagir, porque você já fica o tempo inteiro. O Natan ama celular, ele é jovem, né? Ele fica. Também tem coisas do serviço dele também, mas eu percebo que ele tem um tempo constante. Eu não sou muito chegada de celular, Simone. Tecnologia eu uso muito pouco. Eu leio a Bíblia no celular todos os dias, né?
porque para mim, às vezes, quando eu não quero incomodar o Carlos, mas às vezes eu quero ler a Bíblia, então eu instalei ela no celular. Mas eu gosto de trazer a igreja física para a igreja, né? Porque eu acho legal, eu sinto orgulho de carregar a minha Bíblia. Eu acho bacana isso, né? Mas não que tem problema algum de você ter a Bíblia, né? Usar a Bíblia no celular. Mas assim, Simone, sobre a qualidade. O aluno não lê, né? Simone, hoje, a gente tem um problema sério na educação, sim, mas hoje tem coisas gratuitas incríveis. Você pode levar, porque eu falei da leitura, a leitura é fundamental. Hoje o aluno não lê. O aluno não lê nada. Ele só fica em rede social. É importante ele ler. É importante. Isso, se você acostumar o seu filho desde criança, Simone, a ler, ele vai gostar de ler. Né? É natural, porque tem assim, nossa, eu adoro ir no shopping, entrar numa livraria, tomar um café e ali sentar e folhear um livro, sabe? Quando eu vejo, eu ando bastante de ônibus, né? E eu faço uso do meu direito, então eu gosto de andar de ônibus de metrô porque eu também converso com as pessoas, né? E aí ali eu aprendo e eu ensino, eu tenho a oportunidade de falar do amor de Deus. Então, é tão legal quando você chega na minha idade, você começa a valorizar muitas coisas que às vezes você nem teve tempo de olhar com um olhar diferente para aquela situação, né? Mas assim, hoje você pode ir. Cinema, você paga meia. Você pode ir em teatro, você pode... Tudo é cultura, Simone. Já que não é? Sim. Eles não podem viajar. Tem aluno que nunca foi a Ibirapuera. Eu falei, gente, Ibirapuera é tão legal. Tem um museu afro-brasileiro. Você vai lá, você vai passear, você vai ver pessoas. Às vezes tem música boa. E às vezes o aluno não tem condições nem de pagar a Você condição. sabe que há anos, meus filhos ainda eram pequenos, né? E eles entraram na Universidade Livre de Música. O Adriel entrou com 6 anos. A Aline tinha 14, né? E olha só que interessante, já era uma proposta, assim, um programa, acho que é estadual, né? Que desde a minha adolescência eu ouvia falar. Na Universidade Livre de Música, Tom Jobim, e que tinha dois polos, né? Tinha lá no Bom Retiro e no Brooklyn. E os meus filhos entraram no Brooklyn. Gente, assim, é maravilhoso. E aí o Adriel começou com iniciação musical, tal, e depois participou do coral, depois começou com um instrumento musical. Bom, enfim, é algo que né, acessível. Claro, você passa por uma avaliação, por uma prova, e são todas as idades, inclusive a terceira idade. Eles têm programa. É o Projeto Guri, né, que existe até em cidades do interior, há décadas, Projeto Guri, porque dali, olha, você vai aprender música, um instrumento musical, se você se disciplinar, né, a estar estudando, você vai galgando, né, ali patamares, e isso vai ajudando muito. Eu lembro dos meus sobrinhos, eles eram pequenos, eles entraram ali para fazer o Projeto Guri, e depois de um tempo, como eles foram se sobressaindo, começaram a ganhar a cesta básica. Olha que legal. Né? Começaram a ter incentivos para continuar. E você sabe que quando o Adriel fazia essa escola de música, tinha muitos evangélicos. Geralmente, a Congregação Cristã do Brasil ou a Assembleia de Deus, né? Sim. Que valoriza muito a música. Sim. E levava os seus filhos para estar ali aprendendo. E aí, isso podia até no futuro ser uma profissão. Sim, eu acho assim, é excelente, músico, né? E olha, a música é tão legal, as pessoas às vezes muita gente não sabe que a música, ela usa matemática, a percepção, a audição, enfim, assim, eu sempre, Simone, eu nunca gostei de shopping.
Até hoje. Eu vou no shopping, às vezes, para comer, ou quando eu vejo alguma promoçãozinha, né? Que a gente gosta, né? De comprar coisinhas. Mas assim, eu nunca acostumei meus filhos no shopping. Sempre passeios natural, né? Ibirapuera, fazer caminhada, entre outros lugares que tem aqui em São Paulo, várias opções para você. Porque assim, eu gosto de shopping, assim, no sentido de para comer e tal. Mas é um espaço de consumo. Uhum. Você não pode levar uma criança no shopping sem, pelo menos, você pagar um sorvete para ela, né? E às vezes, como eu trabalho com alunos de periferia, às vezes a mãe realmente, de fato, não tem condições. Eu acho absurdo, Simone, uma mãe falar, ai, ele brigou, ele gritou porque ele queria comprar o Nike. Mãe, a senhora não compra o Nike para ele, a senhora compra um tênis que ele tem condições de comprar. Porque sempre foi assim na minha casa, Simone. Sim, assim, a questão da realidade e da coerência. Eu eduquei os meus filhos, e olha que foi difícil, no sentido de que eles estudavam em escola particular, né? E então você acaba sendo exposto, e era uma escola tradicional, Sim. né? Daqui de São Paulo. Você acabava ficando exposto a um estilo de vida que não tinha a ver com a nossa realidade. O nosso interesse era que eles pudessem aprender ali e tal. E eles sempre... interessante, né? Porque vem de casa. Aí vem a questão dos valores da família. Então, por exemplo, os meus filhos, eles nunca exigiram marca. Mãe, tem que ser tal marca, tem que ser... Não. Mas a gratidão, né? A gratidão de poder ter, poder receber, poder ganhar coisas que não eram de marca. Os meus filhos, eles demoraram para ter o videogame na época, você entendeu? Mesmo o celular, não foi algo assim que eles tiveram muito cedo. Mas você vê que os valores familiares, isso ajuda a permear e trouxe segurança. Eles não se sentiam inferiorizados por não ter as coisas de marca que os amigos da escola tinham. Eles não se sentiram inferiorizados por conta disso, mas, em contrapartida, a igreja proporcionou muita coisa, né, em termos de vivência. Então, assim, eu lembro que a gente ia fazer trabalho evangelístico na comunidade, eles iam junto, eu levava. Você entendeu? Verdade. Iam participar de trabalhos feitos em casas de abrigo, em casas de repouso. Então, eles foram expostos à realidade como ela é, né? Que a vida não é uma bolha. Isso foi muito bom para eles. Sim. Foi muito bom. Isso trouxe uma consciência, isso trouxe assim uma percepção de uma realidade que, assim, eles conseguiram distinguir, isso daqui é fútil. Isso daqui me traz felicidade. Por que eu preciso disso? Assim, um exemplo básico. Eu lembro que o meu filho, muito pequeno, ele começou a mostrar habilidade em montar coisas. Então, assim, você dava um brinquedo de montar e ele começava a montar, ele seguia o modelo que vinha, né, no manual, mas depois ele começava a criar coisas que você falava assim, como que ele conseguiu fazer isso? E aí eu lembro que estava chegando o Dia das Crianças e, óbvio, ele viu na televisão lá um brinquedo e ele, eu quero isso de presente, eu quero. Eu falei assim, filho, vamos parar para pensar. Você viu que você tem um brinquedo que é parecido com esse? Não é tão atual como esse que está sendo lançado agora, mas se você vê a proposta, é a mesma. É um brinquedo que você liga e vê ele brincar sozinho. Agora, o brinquedo de montar, né? Olha como você gosta, você usa a sua criatividade, você, olha, né? Será que não é legal a gente comprar mais peças para você? Aí ele parou assim, ele falou assim, é mesmo, mamãe, eu acho que eu não quero esse outro brinquedo não, que eu só fico olhando, eu quero brincar mesmo. Ele já tinha, né? Acho assim, você tem que despertar a curiosidade. Lembra assim também de uma passagem na minha filha, que estudava no SESI, e ela chegou lá conversando assim, ai mãe, para fazer parte do grupo eu tenho que usar tênis X. Falei, filha, você não está na escola para fazer amizade, você tem que estudar. O que eu posso dar para você é o All Star, que é o tênis de
que todo mundo usa, é básico, é o que a mamãe pode comprar, porque você já estuda na escola que tem que pagar. Então, é isso, filha, se as pessoas não querem ser sua amiga, porque você não está usando tênis X, que eu nem lembro o que era, é porque elas não gostam de você. Agora, Simone, ela entendeu perfeitamente, mas assim, tem pais que não podem. Aí, como você abriu falando, né, a conversa, eu vou fazer, eu nunca fiz isso, Simone, eu não vou fazer prestação, ovo de Páscoa, eu não posso comprar, mas eu vou fazer em 3 vezes, eu vou me sacrificar. Não, filho, nós não temos casa, a gente precisa comprar a nossa casa. Seu pai tem se sacrificado, sua mãe, pai tem 2 empregos, a mãe tem 2 empregos, porque a gente pensa no futuro. Então, se os pais, Simone, não têm essa visão, porque de estimular o filho, a ler, estudar em passeios culturais, ter boas amizades. Nossa, eu sempre fui muito chata com o negócio de amizade. Quem é, onde mora, como que é a família. Porque pai lá, Simone, 11 horas, meia-noite, o aluno, o filho tá na rua. Ai, meu filho fica 3, 4 horas da manhã, ele tá acordado, porque ele tem que acordar, estar na escola 7 horas, e ele vai dormir 3, 4 horas. O que ele tá vendo, mãe? Ai, eu nem sei, eu tô tão cansada. Eu falei, olha, isso é sério. A senhora tá me falando, é muito sério. Nossa, a pornografia é uma coisa que destrói. Não é eu que tô falando, são as especialistas, né? Pornografia, conversando com... Quantos casos a gente tem, viu, Simone? Né? Esses jogos, quantos casos que a gente viu que o sedutor, que é um adulto, se passa por criança, sei lá, e ele sequestra a criança, enfim, são cuidados que muitos pais, com tudo que hoje, todas as informações, que hoje a gente não pode dizer que, eu não tenho acesso à informação. Sim. Então, é assim, às vezes a gente chama a mãe na escola, já estou falando de ensino médio, adolescente, eu não sei o que fazer, professora. O aluno grita com a mãe, Simone, na tua frente. Cala a boca. Nunca que eu ia admitir, se eu fosse... O Natan tomou uns tapas na escola já. Porque o Natan deu um pouquinho de trabalho, escola particular, né? Ele foi fazer graça lá e o Carlos é bravo, meu esposo, né? Mas depois a gente conversou tal, e graças a Deus ele se tornou um homem. Mas assim, a gente precisa repreender nossos filhos. A própria Bíblia diz, Simone, que você tem que repreender quando necessário e corrigir com vara. Eu sou contra espancamento, Simone. Sim, eu acho que, não, sabe... abuso não. Né? Isso jamais. Sabe? Né? E a Bíblia não ensina isso. Não ensina isso. Mas assim, às vezes, vamos sentar aqui, vamos conversar. Isso não tá legal, eu não aceito, eu não admito. É uma coisa que é importante da família entender, os filhos, eles precisam ser conduzidos, eles Sim. precisam ser educados. E esse processo, não adianta você falar uma vez ou achar que a criança, ela vai pensar com a tua cabeça. A criança, ela vai raciocinar e ter a maturidade e a experiência que você tem. Não. A criança, ela precisa ser conduzida, o processo de educar requer paciência, persistência, insistência, né? E amor. Isso tem que estar envolvido com amor. Agora, não fazer isso e deixar a criança ficar solta, a vontade dela ser feita, é uma coisa complicada, porque hoje... Os filhos não sabem lidar com a frustração, e a frustração faz parte da vida. Então, olha as consequências, né, que vão acontecendo. Um filho que não sabe respeitar e reconhecer quem são as autoridades na vida, começando em casa, que são os pais. E quando eu falo você ter autoridade, eu não estou dizendo que você tem que ter um autoritarismo perverso, à base de grito, à base do medo para controlar os filhos, não é nada disso. Agora, uma criança que já não aprende a reconhecer a autoridade dos pais, vai para a escola, não reconhece a autoridade dos professores. Quando ela chega, né, para viver o mundo, ter um trabalho, ela não vai saber reconhecer a autoridade do chefe. Sim. Ela sempre vai ser a perseguida.
ela sempre vai ser. Então, olha que problema, porque não vai ter estabilidade no emprego, num relacionamento, se for frustrado, infelizmente. Com muita, assim, crueldade, a gente tem visto pessoas que não aguentam não e tiram a vida da outra pessoa por falar não, olha, eu não quero namorar com você, não, eu não quero isso. Então, olha, quando a gente vê lá a criança na dificuldade de dizer não, a gente parece que, imagina que o meu filho vai chegar neste nível na vida adulta. E quando chega na vida adulta, vem as surpresas. E, infelizmente, acaba se deparando com tragédias. Então, assim, reconhecer quem são as autoridades e respeitar os limites disso, dá para a criança um contorno e uma segurança para ela crescer e se desenvolver. Então, infelizmente, eu entendo que a nossa geração, os pais tinham uma forma de educar, né? E você talvez possa dizer assim, eu não quero educar como os meus pais me educaram, porque foi uma educação sem amor, sem respeito. Óbvio, não tem que ser nenhum tipo de educação pode desconsiderar esses ingredientes que são fundamentais para a construção de um cidadão, né? De uma pessoa saudável, né? Então, assim, só que se você não faz isso, você vai ter muito mais trabalho lá adiante. Sim. Por exemplo, se uma criança, um adolescente, um pré-adolescente comete um crime, os pais também vão ser responsabilizados. Sim. Né? E na vida adulta, isso traz um pesar. Né? Muita culpa, muita... Depois, né, são as cobranças. Ah, mas você... Então, assim, gente, vamos investir naquilo que vai dar um retorno, né? No sentido de criar um cidadão que sabe respeitar autoridades, sabe respeitar as leis, sabe, não cria as leis da própria cabeça, não é por aí. Então, infelizmente... os pais não estão sabendo ser pais. Eu entendo que a gente tem uma vida que nos consome, mas se você não puder manejar isso de uma forma que isso não te consuma só pelas demandas, vai ser um negócio muito complicado. Ainda há pouco eu estava falando da Universidade Livre de Música e foi lá que eu conheci que tinha muita atividade cultural gratuita aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. E assim, as crianças tinham que frequentar essas atividades porque isso contava ponto, né? Olha que bacana, então, né? Olha, a gente foi a teatro, a gente viu orquestra, a gente assistiu peças, roda de histórias em bibliotecas, em teatros, e foi tão especial, tão gostoso, porque era um espaço para a família, porque as crianças não podiam ir sozinhas, então a gente ia junto, era um tempo nosso também. Sim. E era um tempo, gente, muito difícil financeiramente para nós, porque eu não conseguiria proporcionar para os meus filhos isso de uma forma, pagar teatros, peças caras, enfim, porque a gente estava investindo o dinheiro numa escola particular. Então, a gente tinha que escolher, né? E aí não dava. Mas aí a gente começou a ser exposto a essas... E coisa de qualidade. Exatamente. Coisa de qualidade. Exatamente, é o que eu falo, Simone. Se você tem uma família que investe nesses passeios culturais, com certeza ele vai ser um cidadão autônomo, ele vai ter portas abertas para ele, vai ter muitas oportunidades. Porque assim, Simone, eu penso que todos nós que somos pais, a gente tem que prestar um bom serviço para a sociedade. Como que é esse legado? Eu criei bem meus filhos. Não é, sabe assim, Simone, hoje você tem uma sociedade que as pessoas às vezes querem só ter, eles deixam de ser. Você vai conversar com alunos, eu quero ser youtuber, eu quero ser TikTok. Qual o conteúdo que você vai trabalhar? Eu não sei. Vou ficar dançando? Ele nem sabe o que ele quer, porque ele acha que aquilo dá dinheiro. Porque assim, Simone, o tempo passa para todo mundo, sabe? Eu acho importante você... Quando eu falo que você tem que estudar, eu penso como professora. O Natan aprendeu inglês sozinho e ele é fluente.
Nós fomos para a Inglaterra, você sabe que a primeira viagem internacional é uma loucura, né? Cancelaram o nosso voo foi cancelado e perderam a nossa mala, tiraram a etiqueta. Essa mala ficou quase 6, 7 horas sumida. E o Natan resolvendo tudo em inglês, e fala com um, e fala com outro, fala com outro. Foi até elogiado. Ele acha uma benção que ele gosta de experimentar o inglês dele, né? E assim, aprendeu no YouTube. Eu falei, gente, sai de rede social. A gente que não tem dinheiro, eu falo pra ele, curso, 10 aulinhas de inglês, um daqui, outro dali. Você sabe como que é, Simone? Sabe? Eu ouço muito palestra, tenho minhas no YouTube, né? O YouTube eu uso bastante. Psicólogas, pastores, boas pessoas, profissionais, sério. Eu aprendo. Porque eu falo para o meu aluno, todo dia é um lindo dia para aprender. Não é? Ninguém sabe tudo. Nós sempre temos que estar aberto para aprender. Então aí eu gosto de leitura. Né? Eu amo esse autor aqui, o Augusto Cury. Eu já li umas 2, 3 vezes, depois eu vou sugerir. Porque assim, a gente não tem uma fórmula, né, Simone, de educar os filhos. A gente erra bastante, como eu, mas a gente está sempre aprendendo e está pronto para melhorar aqui, melhorar ali. Hoje eles são adultos, mas assim, pai e mãe é para a vida inteira. Tem gente que não para no emprego porque ele não gosta de ser chamado a atenção. Simone, se tem uma coisa que eu detesto, é chegar atrasada nos meus compromissos. Eu cheguei aqui 8h30 porque eu estava lendo, me preparando, é a primeira vez, né? Eu estou bem à vontade aqui, né? Mas assim, a gente fica meio apreensivo, né? Mas assim, você entra no ônibus, Simone, vamos supor, 60 lugares, todo mundo, até o idoso tá assim, no celular, vendo coisas que não vai te edificar em nada, umas bobagens. É isso, a gente tem que ter cuidado, o que vai agregar, né? No seu, você só pensa em conhecimento o dia inteiro, você tem que ter a parte de lazer, de se divertir, ok, mas como que você gasta o seu tempo? O dia tem 24 horas, o que você fez de bom? Eu valorizo muito isso como professora, eu falo, gente, vocês não têm condição de fazer um inglês, vai no YouTube, tem palestra, você coloca o tema lá, sabe, quais as profissões. O cara tá no ensino médio, ele não sabe o que ele vai ser, Simone. Sabe, só assim, complementando, você tem que fazer a diferença na sociedade. Eu me preocupo muito com isso. Hoje eu sou uma idosa, né? E eu não parei de trabalhar porque eu acho que eu tenho muito que aprender e eu quero agregar, eu quero prestar um bom serviço. Porque eu não quero ficar lá no meu condomínio o dia inteiro, como eu vejo lá, Simone, gente que não trabalha, já aposentou, fica o dia inteiro falando bobagem, falando mal do condomínio, vida de um, vida de outro. Nunca gostei disso, sabe? Eu não tenho tempo para isso, graças a Deus. Mas assim, a gente vê, né, como eu estava falando para vocês, as idosas têm um tempo aqui na igreja, tem a parte que não só de oração, mas elas interagem, elas fazem o café, e ali é um período gostoso de harmonia. Porque assim, Simone, se você fica idoso e você fica chato, ninguém quer ficar perto de você. Né? E é isso, vai partindo de tudo aquilo que ele aprendeu no decorrer da vida, né? Porque tem gente que meu pai, assim, ele queria falar, ele não deixava ninguém falar. Aí ele estava ali, ele tinha esse defeito, falou, Senhor, eu não quero ser assim. É muito importante, né? A própria Bíblia fala que é melhor ouvir do que falar. A gente pedir sabedoria. Porque as famílias precisam, independente, eu sou cristã, eu louvo a Deus por isso, mas as pessoas precisam rever conceitos e valores para ter uma vida melhor, né? Uma vida com qualidade, onde você tem uma harmonia. Nossa, é igual você falou no podcast. Tem gente que quer resolver problema na noite de Natal e sai briga. As pessoas se encontram e brigam o tempo inteiro e se ofende, fica desenterrando, como diz a minha mãe, defunto, coisas que aconteceu há anos, né? São rancorosas, não consegue ter uma... Eu nunca admiti, Simone, você discutir um assunto ruim na hora das refeições. Para mim é sagrado.
Então, você almoça, você come sua sobremesa. Aí, olha, vamos parar para conversar, discutir certo assunto. Olha, eu não gostei. É importante, Simone. Você não sabe comer assistindo televisão. As famílias não param. Isso está sendo muito prejudicial, Simone. Nós temos uma sociedade doente. Uhum. Onde as pessoas hoje... tem muita gente que fala, as pessoas não estão tendo mais filhos, Simone. Uhum. As pessoas não querem nem casar, querem ter vida sem compromisso, fica com um aqui. Aí ele vai envelhecendo, ele tá sozinho. Não que as pessoas são obrigadas a casar, não é isso, né? Mas assim, eu acho que fui criada para ser uma pessoa decente. E meu pai era um analfabeto, ele tinha o primário. Mas ele falava assim, ó, você tem que honrar os seus compromissos. O Natan nunca chegou atrasado no trabalho. Eu acho um horror, Simone, você marcar 10 horas e chegar 10h30. Eu não consigo, eu não me vejo. Lá em casa, todo mundo ensinei a cumprir. Você marcou com a pessoa, sabe? É tão deselegante. Você vai no casamento, a noiva chega 3 horas atrasada porque é chique. Eu não acho nada de chique nisso, Simone, sabe? É terrível. As pessoas, elas foram perdendo, né, o parâmetro para muitas coisas. Mas, assim, qual é o resgate dessa família? Que hoje ela se encontra perdida. E se a escola precisa desse apoio, né, dessa parceria, o que é que pode ser feito? Porque a família, assim, os papéis não são bem definidos. Sim. Os valores deixaram de ser valores, porque o que é certo passa a ser errado, o que é errado passa a ser certo. Existe aí, os marcos, né, não são bem definidos. E aí vem as consequências disso. Então, quer dizer, essa família... ela tá perdida, sim. Ela tá... onde que é o espaço dela? Como é que ela ocupa esse espaço? Como é que ela define esses papéis? Porque isso foi sendo invalidado pela sociedade. Né? É autoritarismo, isso não sei o que, aquilo não sei o que lá, não pode, e os pais foram ficando perdidos, sem ter esse espaço. Então, eu acho que é primordial essa família definir os limites que a contorna. E veja bem, uma família não é igual a outra, né? Mas tem certas questões que elas podem até ser parecidas, né? Elas podem ser parecidas, mas isso não significa que não tenha que existir ou tenha que ser tudo igual. Mas, vamos lá, primeiro, me parece, Regina, que essa família, ela precisa resgatar algumas coisas, porque viu que abrir mão disso não foi bom. Né? Então, papel de pai, papel de mãe. Mas eu sou solo. Isso não significa que você não possa ter a definição do teu papel na família. Sim, né? Exatamente. Você vê, é muito triste carreira solo na maternidade ou na paternidade, porque não existe ex-mãe nem ex-pai. Mas, assim, você tem um filho, é tua responsabilidade. Mas eu era muito jovem, isso não importa. É a tua responsabilidade. Se você não acertou lá atrás, acerte daqui para frente, né? Então, assim, esses filhos ficaram órfãos de pais e mães, né? Esses filhos ficaram ali, por mais que eles estivessem vivendo debaixo de um mesmo teto. E olha, Regina, isso não é só numa classe social que não teve condições financeiras. Até nas classes mais altas você vê isso acontecendo. Então, assim, esse papel da família, ele ficou muito fragilizado em todas as camadas. E isso não foi bom. Então, resgatar isso. Mas como que eu resgato? Olha, a igreja, ela sempre foi uma igreja séria, uma igreja saudável, né? Que realmente busca os padrões bíblicos para ser o seu norte, né? O seu modelo, assim, a sua referência. Então, ali você vê a questão do respeito que os pais têm que ter pelos filhos, do respeito que o casal tem que ter um pelo outro, né? Do respeito às autoridades. E na igreja, geralmente, você tem ali
os ministérios, né? Então tem o Ministério de Casal que vai te ajudar a lidar com os conflitos, porque os conflitos existem. Ninguém está aqui dizendo, imagina, eles não existem. Existem. Mas quais são as estratégias para lidar com os conflitos? Quais são as formas de você poder aprender a educar um filho? Né? Então, assim, você vê que dentro da igreja você vai tendo esses parâmetros, porque você chega, tem lá o Ministério Infantil, né, que vai estar ajudando você a semear boas coisas na vida do seu filho. Só que, assim, a igreja, você passa poucas horas, né? Se você levar em conta que você vai uma vez por semana, passa 2 horas lá, é muito pouco. Sim, mas é o que você tem, é melhor do que nada. Agora, não dá para você achar que é responsabilidade da igreja educar os seus filhos. Não. Exatamente. Você vai caminhar junto com a igreja, você vai caminhar junto com a escola. Eu acho que talvez, Regina, quais são os espaços que hoje a escola oferece para essa família poder se reestruturar ou se reencontrar? Existe essa possibilidade? Não existe essa possibilidade? Veja bem, eu não estou transferindo para a escola toda a responsabilidade, mas tendo em vista que a escola tem esse espaço, como é que esse espaço pode ser utilizado tendo em vista esse benefício? Olha, Simone, hoje, na verdade, não tem esse espaço, esse momento. De vez em quando vai um psicólogo, vai um pessoal da turma do Corpo de Bombeiro fazer uma palestra. Mas assim, Simone, infelizmente, a falta de educação é tão grande que é uma gritaria e eles não prestam atenção, aí fica no celular, porque o celular foi proibido na escola, só que não funciona. Você não controla. Simone, as salas de aula, o problema é bem sério, são muito cheias. O professor não dá conta. E agora eu queria entrar em um outro tema, que os alunos elegíveis, né? Eles ficam lá na sala de aula. Às vezes tem, por exemplo, tem 3, 4 com síndromes diferentes que são pessoas que precisam de atenção especial e não tinha sala de recurso. Agora que começaram a introduzir, né? Sala de recurso, porque esse aluno ele tem que ter ele é da educação especial, ele tem que ter um especialista. Nossa, eu já cheguei em escola assim que o aluno, né, eu não sei qual era a síndrome dele, porque eu fiz educação especial. Estou aprendendo bastante, que eu acabei de me formar. Mas assim, o aluno ficava jogado lá, ele se colocava debaixo da mesa, um autismo severo ou moderado, mas ou outras síndromes, e esse aluno, a professora que não era da educação especial, esses demônios, era assim, Simone. Ai, eu não quero esse aluno na sala de aula. Aí o aluno ficava andando para lá e para cá o dia inteiro e chorava, porque ele se sentia rejeitado, várias coisas assim. Eu presenciei muitas coisas na educação, tinha muita dó. Mas assim, Simone, o professor efetivo, ele não perde o cargo dele, que eu acho um absurdo, tá? E hoje está mudando isso, graças a Deus. Porque você sabe que, infelizmente, tem abusador, né? Que está na educação. Né? A professor que faz crença militante, que hostiliza. Mas tem bons professores também. Mas esses professores, eles precisam ser punidos, sim. Está mexendo com a cabeça do aluno. Eu entendo que quando o pai matricula o filho na escola, que ele vai ter um espaço de segurança, onde ele vai ser assistido, né? Porque se fosse um filho meu que acontecesse qualquer coisa, uma vez a professora, o Natan tinha um cabelinho aqui, você lembra? O cabelo dele era igual ao seu aqui, compridinho. E a professora, ela mexia com bruxaria e ela não gostava do que fazia, e um dia eu tinha que ler um livro, o Natan meio que não leu mais ou menos. Ela falou, se você não ler esse livro, se você não fizer essa prova, não tiver a nota, eu vou cortar o seu cabelo. No outro dia eu estava na escola. Né? Eu falei, olha, não é assim. Né? Ele tem pai, ele tem mãe, ele é criança, ele tinha 11 anos. Mas assim, se meu filho tiver errado também, Simone, eu vou tomar providência. Porque a gente não pode ser permissivo, né? Porque como eu falei para você, tem aluno que leva droga para ir à escola, tem aluno que
que ele vai no banheiro e faz coisa errada. Então, ali, hoje, não tem câmera no banheiro porque não pode, mas dentro da sala de aula ele já faz isso, né? Então, como você disse, né? Eu vejo como importante é você resgatar isso. Eu particularmente, eu louvo a Deus de eu ser cristã, né? Eu acho que as pessoas têm uma visão das igrejas hoje, como aqui, né? Sem demagogia, a nossa igreja ela tem de tudo. Os jovens dessas igrejas são tão maravilhosos. As pessoas que estão à frente dos trabalhos, a gente vê um grande, não, eu nunca vi isso, primeira nesse tempo, né? Dos pastores, os líderes, um jovem alegre. Como é legal a gente vê, inclusive o Daniel, né? Eu acho ele tão legal, é sempre ali, educado com a gente, nos recebe bem. Essa recepção que a gente tem, a gente se sente abraçado, amado. Você aprende. Só não se envolve na igreja quem não quer, porque aqui tem tudo, é uma igreja completa, né? E assim, se esses pais tivessem noção quão importante é você ter esse relacionamento com Deus, você ter uma família direcionada por Deus, né? A gente pedir sabedoria, como você falou, todos nós temos as nossas guerras para lutar. Mas quando você tem Deus no controle de tudo, eu não gosto que o meu filho vai para a igreja. Que pena que você pensa assim, porque mais tarde você vai chorar. Se ele estivesse dentro da igreja sendo ensinado, porque aqui não é só isso, eles têm a parte de lazer, né? Eu convido pessoas para virem aqui, o acampamento deles é tão incrível, né? Eles se divertem, eles aprendem a palavra, então isso é muito saudável. A gente tem que ser curado e liberto, uma sociedade que precisa disso, Simone. Porque o professor, falando dos bons professores, eles tentam fazer o máximo, mas eles ficam doentes também. Faltam muito, como eu já falei, eles tomam remédio, eles vão trabalhar se arrastando, porque às vezes tem 2 empregos, a gente precisa levar o pão para a mesa. E assim, falar, a gente não sabe o que fazer, sabe? Porque o governo também deveria investir no professor, Simone. E não investe, A infelizmente. questão salarial, eu vou falar que é uma das coisas que, infelizmente, o salário de professor ganha muito pouco. Salas lotadas, pessoas que têm síndromes, e às vezes a síndrome é bem severa e ele tem que estar na sala de aula, e aquele professor não consegue dar aula porque o aluno, às vezes ele grita, às vezes ele fica agressivo ou agitado. E aí o professor não sabe lidar com isso. Hoje é levado para a sala de recursos, tem os cuidadores que para levar no banheiro, às vezes é aluno cadeirante ou trocar fralda, enfim. Mas assim, o espaço da escola, como você falou, de todas as classes sociais. Às vezes o aluno ele tem dinheiro, mas ele não tem o pai presente. É ofertado para ele roupa, viagens e passeios, mas ele tem a carência do pai e da mãe, que ele não está preocupado. Aí eu não tenho tempo. Então, como eu te falei, se você não tem tempo, você não tenha filho. Porque vai ser entregue à sociedade um ser mimado, um ser que no futuro ele é idoso, ele não sabe lidar com as adversidades da vida. Então, realmente é o que você falou. Meu Deus, né? Como que as pessoas têm esse comportamento? Eu lembro que eu fui vice-diretora em um tempo, o aluno chutou o lixo. Ele chutou o lixo. Eu falei, mas por que você fez isso? Eu estou garantindo o emprego da faxineira. Eu dei 3 dias de suspensão para ele. Falei, você vai chamar sua mãe aqui. Aí chegou lá a senhora humilde, tadinha, era faxineira de condomínio. Falei, olha senhora, o seu filho fez isso, isso, isso. Aí o que eu fiz? Você vai fazer um trabalho sobre respeito, sobre preservação do patrimônio público e respeito com as pessoas. Você gostaria que a sua mãe, ela trabalha na faxina em condomínio, o cara lá do 6º andar pegasse o lixo, que é o mais sujo, que é o do banheiro, e jogasse lá embaixo, e falar, olha, eu estou garantindo o seu trabalho? Então, assim, não pode deixar para lá. A gente precisa se posicionar como pai, a gente precisa se posicionar como professor. Às vezes, até o idoso, a vida inteira, ele não quis aprender, ele não foi ensinado, e ele é um idoso que ele dá trabalho para a família. E ninguém quer ficar perto dele. Falou assim, poxa vida, a pessoa tem uma idade já avançada e ele não aprendeu nada, ele é sem educação, ele é despreparado. E aí, Simone, eu enquanto professora, eu prezo muito pela educação, gosto muito de ver pessoas educadas, principalmente jovens. Sempre eu faço
questão de valorizar, está estudando, parabéns. Como a gente tem jovens talentosos e brilhantes aqui na igreja, a maioria são pessoas de boas famílias, estão estudando, não, já se formaram e tem uma postura, é uma delicadeza. A gente percebe que são meninos que são árvores que vão dar bons frutos, né? E, assim, tudo requer, né, um investimento, Sim, atenção, oração, né? sim. Então, por exemplo, aqui na igreja você falou do jardim de oração. É, As irmãs são as nossas intercessoras, colunas aqui na igreja. Então, oram pelas crianças, oram pelos jovens, pelas famílias. Então, existe, né, ali as orações, intercessões, existe o ensinamento, sim. existe a possibilidade de você se integrar e aprender e caminhar junto nas diferentes possibilidades e ministérios dentro de uma igreja. Veja bem, como isso pode ser importante, porque às vezes a pessoa, os vínculos são tão fracos, né? Sim. Às vezes estão longe da família de origem, às vezes morando em outro estado, né? Os seus familiares, mas mesmo que estejam perto. Como é bom isso, né? É interessante, às vezes, famílias dizerem, né? Assim, olha, eu não quero meu filho na igreja, mas você quer o seu filho numa roda de droga. Pois é, Você quer o seu filho, sua filha envolvida com pessoas que não acrescentam. Por que a igreja passa a ser tão perigosa? Algo a se pensar. Você está gostando do conteúdo? Você está vendo como é sério? Já curtiu, comentou e compartilhou? Bora correr lá e fazer isso. Curte, comenta e compartilha, né? Para que isso possa chegar a muitas outras pessoas. Você disse, Regina, que as escolas hoje não têm, né, esse espaço para a família vir. E é triste isso. Eu fico pensando no professor, que é uma profissão tão importante para a vida fora. E não é reconhecido, não é respeitado, não é valorizado e enfrenta tantos desafios, porque hoje a vida profissional do professor, né, o exercício tem sido adoecedor. Sim. Então, muitos professores têm tido depressão, crises de ansiedade, pânico, têm sido afastados, né? Burnout, porque eles são expostos, porque chega uma proposta muito interessante, mas não se prepara o ambiente para ter aquilo. Primeiro porque os professores já têm uma sala superlotada, né? Superlotado. Para você conseguir dar conta desses alunos. E aí vem esse desafio de ter uma inclusão. E eu não sou contra a inclusão, mas a inclusão, ela tem que ser vivida e feita de uma forma decente e respeitosa. Exatamente. Inclusive para quem precisa ser incluído. Então, se você ainda não tem aquela estrutura, não tem o preparo, primeiro precisa ter isso. Sim. Porque isso vai se agravando. Para a criança que tem ali algum transtorno, uma síndrome, ou ela está dentro de um espectro. Então, olha como que ela chega num ambiente que não foi adequado à necessidade dela. Sim. Né? E isso é terrível, porque nem sempre o auxiliar ou a pessoa que vai estar ali para ajudar aquela criança vem de imediato. Às vezes o professor tem que ir caminhando, né? Às vezes nem tem esse porque assim deveria. No papel está muito lindo, sim, mas na realidade isso não acontece. A realidade é bem outra, Simone. Inclusive assim, né? Eu penso assim, quando na educação especial, eu gosto que os pais vão assistir algumas aulas minhas. Aí tem um aluno, eu tinha um aluno assim que eu dava brinquedos para montar, ele não era alfabético e ele estava ali, aí eu falei, pai, eu quero que o senhor venha assistir uma aula. Ele veio, aí aqueles brinquedos, Lego, e ele montou, aí depois eu peguei guache, fez uma pintura, ele falou, nossa, eu nunca tinha brincado assim com o meu filho. Pois é, pai.
É importante o senhor interagir com o seu filho, conversar, jogar bola com ele, tudo aquilo que ele gosta de fazer, porque assim você está construindo memória. Simone, eu acho importante você construir memória com meus filhos. Quando eu lembro que eu lia para os meus filhos, o Natan não é muito chegado em ler, porque ele é tecnológico, a Dária já é diferente. Mas assim, a profissão dela tem que ler mais, né? Porque ela da farmácia. Mas assim, o Nathan não é apaixonado pela leitura, ele é técnico, ele é igual o pai dele. O Júnior também não gosta de ler, mas eu leio bastante. E quando você constrói memória com seus filhos, ele não esquece. Eu lembro que a gente não tinha dinheiro, mas a minha mãe fazia essa roda de conversa. Tinha outro nome, contar historinha. E era tão legal, minha mãe pegava 5 filhos, sentava lá no chão ou na cama. E hoje em dia, você não é valorizado isso, Simone. Isso não é valorizado. Aí, como você acabou de falar, puxa vida, tem pais que não querem. A gente tem casos aqui na igreja, né? Porque assim, eu sou do evangelismo, né? Foi um dom e um presente. Eu sempre gostei de falar de Jesus para as pessoas, né? Quando o pastor Paulo falou, nossa, vai ter evangelismo, eu falei, pastor, eu não pego aula, mas que dia vai ser, pastor? Quarta-feira eu não trabalho. Eu não trabalho de quarta-feira, porque é o dia... E assim, Simone, a gente tá falando de escola, mas aqui na rua a gente fica... Acho que 11h30 começa a oração, nós louvamos, nos preparamos e vamos lá. Eu sou da oração e intercessão. Quando você passa na rua, você vê uma sociedade doente, Simone. Aqui na hora de trabalho, se você vê os assuntos, olha, eu tô com depressão. Você que é da área de psicologia, depressão é uma coisa muito séria, né? Tô com depressão profunda, já pensei em né, fazer coisas referente à minha vida, porque eu não aguento mais. E assim, sabe, eu posso te dar um abraço? Eu adoro abraçar, eu sou do toque. Aí você abraça, a pessoa chora, aquele choro doído. Assim, nossa, falei, olha, toda quarta-feira eu tô aqui. Se eu não estiver, qualquer pessoa que vai orar para você, te dar uma palavra, você vai se sentir... Quantas e quantas pessoas vêm aqui, faz anos já que a gente tá com o evangelismo, mais de 2 anos, não sei, que a gente tá com o evangelismo aqui. Então, assim, é um momento, Simone, que eu sinto que eu faço a diferença, que eu exercito o amor de Deus, porque Deus, ele não diz, se você quiser, ide. Não, ide. Simples assim. Então, agora que eu tô tendo oportunidade, mais tempo de evangelizar, e se você não tem, você tem que criar um tempo para fazer uma coisa boa para a sociedade, principalmente para a tua família, na igreja, porque o tempo vai passando, e eu gosto muito de aprender, eu sou aberta a aprender, e você fazer a diferença. Eu acho que a vida de um cristão é uma vida que eu não quero outra. Sem Jesus não dá. Né? Parece que tem um louvor que fala sobre isso, né? Não dá, sem Jesus não dá. Então, eu louvo a Deus, Simone, pela minha profissão. Eu acho que foi Deus que me colocou, me preparou. É óbvio que eu preciso todo dia aprender e estou aberta a aprender, mas assim, foi o Senhor que me preparou, porque é tão gratificante, Simone, que às vezes você está no shopping ou na praia, já até encontrei aluno na praia, você foi minha professora pro, você foi a melhor professora de geografia que eu tive, né? Eu fico feliz, pro, eu sou engenheiro, sou advogada, já conheço vários alunos. Eu fico muito triste com, fulano tá preso, ciclano morreu, baleado, e fulano mataram, menina, morreu ficou devendo, porque morre mesmo, né, Simone? Você não pode mexer com essa gente, né? Então, os pais têm que ficar atentos. Eu não ligo que ele fuma maconha. Meu Deus! Você sabe, você tem noção? Porque a maconha, na minha opinião, não sou especialista, mas é uma porta aberta, né? Então, não é bom nenhum tipo de droga para o teu corpo. Por isso que o nome já fala, é uma droga. Então, eu acho tão legal. Jovens saudáveis, pessoas do bem, pessoas de boas famílias. Eu falo para os meus filhos, né? Quando vocês forem casar, eu espero que o Senhor prepare pessoas boas, né? Sobre riqueza, sobre beleza, pessoas decentes, de boa família, né? Pessoas honradas, um cidadão do bem. Porque é sobre isso, Simone, porque o tempo passa para todo mundo. Para todo mundo. E você ficar mais velha, né? Por isso que eu gosto dessa frase, todo dia é um lindo. Pro, você chega na escola, pro, não passa a lição. Como assim? Vamos ficar conversando? Não.
A sua mãe, ela confia em mim para eu te introduzir o conteúdo, né? O conhecimento. Mas eles vão para a escola, tô falando no geral, até nas faculdades está assim, viu, Simone? Tá difícil dar aula em faculdade, o pessoal quer diploma na Simone. Para mim, na minha concepção, é um crime você dar diploma, o aluno passar sem saber. Ele não vai ter emprego, esse aluno ele vai ser massa de manobra. Quem faz isso, quem tem essa mentalidade, a gente sabe exatamente qual é o objetivo de você formar pessoas, né? Eu louvo a Deus todos os dias por eu ter tido condições de ter pago uma escola. Foi muito difícil, particular para os meus filhos. Não foi fácil, né? Mas formar os meus filhos foi uma das melhores coisas que eu... meus filhos tiveram coisas que eu não tive na infância, né, Simone? Que eu não tinha condições, né? Um inglês, uma natação, né? Uma arte que você quer fazer, brinquedos. Eu não tinha condições, porque, como eu já falei, meu pai tinha 5 filhos. Mas, assim, não é sobre presente. O melhor presente que você pode dar para uma pessoa é a educação. Porque depois, quando você trabalhar, você tiver o seu dinheiro, você vai poder ter uma qualidade de vida melhor. O Natan ama viajar, né? Agora que ele trabalha na Natan, eu falo pro pastor Paulo, vai mesmo, aproveita. Ele, né? O pastor fala comigo, sempre converso, graças a Deus, tem um pastor excelente, uma família aqui na igreja maravilhosa, né? Pessoas abençoadas, minha casa, né? Fazem 15 anos que eu estou aqui na igreja, né? Bênção. Eu ouvi o pastor Paulo pela rádio, aí um dia eu fui visitar. E foi tão interessante que o dia que eu vim visitar, estava o Russell Shedd, eu amava aquele pastor. Eu comprei uma Bíblia, ele assinou, eu já tinha uma, eu tinha perdido a Bíblia e não me devolveram. Eu esqueci no ponto do ônibus, eu até chorei esse dia, tinha meu telefone, meu endereço, que era uma Bíblia Shedd, que é cara. Eu tinha ganhado aquela Bíblia, mas enfim, se for crente, que faça bom uso, né? E aí eu comprei outra. E aí eu falei assim, foi tão engraçado, essa parte é legal. Eu fiquei 5 anos para me membrar aqui. Não por nada, descuido, eu tô na igreja. Aí um dia que eu fui lá, não, acho que eu preciso oficializar, né? Vou oficializar. Aí o pastor Paulo chamou eu, as meninas, o meu esposo. Regina, você tá aqui tá tanto tempo, quando você tá aqui 5 anos? Eu falei, não, pastor. Ele, pastor, achou engraçado. Mas assim, que bom é ter o Senhor como seu mestre. Jesus era mestre. Eu estava lendo, né, ontem sobre como ele tinha, né, a sabedoria de ensinar Paulo, o apóstolo Paulo, que foi um mestre que deixou um legado, entre outros, né, que quando você lê a Bíblia, como ele fala que é importante a educação. Sem educação, você não vai em lugar nenhum. Estou falando só da educação secular, né? A gentileza, o respeito que você tem que ter pelas pessoas. Hoje em dia as pessoas não se respeitam, Simone. Né? Alguma, sabe, não respeita o idoso, no ônibus, não levanta, não ajuda com a sacola. Não que você tenha obrigação de fazer isso, não é nada disso. Se você tem amor, você vai fazer as coisas naturalmente, é automático. Respeito, né? Sabe? Isso gentileza gera gentileza. Exatamente. Né? Até uns dias atrás eu estive no Rio de Janeiro e a gente passou em um dos pilares, né? Que o Gentileza, né, que era aquele poeta urbano, escrevendo lá. Mas, assim, eu acho que tem algumas coisas, eu acho importante, a gente falou aqui muito sobre a questão da igreja, o quanto a igreja ela é importante para você ter ali um suporte, ter um norte, se sentir acolhido, porque quando você vem para a igreja, você está pertencendo à família de Deus. Olha, família de Deus. Onde o pai quem é? Deus. O pai é Deus. E esse pai, ele vai colocar ali amor, né, no processo de caminhada, ele vai ensinar como conviver com as diferenças, né? E como respeitar isso. É muito lindo. Assim, como Deus, ele não deixa ninguém de fora. Deus fala na Bíblia que nós temos que ter o cuidado e o respeito pelo estrangeiro, Sim. Pela viúva, pelo órfão, pelo pobre. Olha, Deus inclui todo mundo, nivela todo mundo ali. Que coisa importante, que coisa rica. Mas tem algumas coisas que talvez você possa fazer
aí como uma dica de lazer, né, com seus filhos, assistir alguns filmes, né? Eu não vou lembrar agora, eu não sei se o Dani consegue me ajudar a pesquisar o nome de um filme que conta a história de um neurocirurgião americano, negro, né, preto, o irmão e a mãe era analfabeta. Ah, sim, eu amo esse filme. Eu achei esse filme lembrar. maravilhoso. Mãos Talentosas. Mãos Talentosas. Eu amo esse filme, já assisti umas 5 vezes. Quando eu gosto, eu assisto bastante. Pois é, então, porque isso é baseado em fatos reais. Sim. Né? Sim. Tem também um filme que fala sobre 3 mulheres que na NASA, né, elas estiveram ali Acho que é Mulheres de Ferro. Pode ser Mulheres de Ferro. Gente, para lembrar nome de filme... maravilhoso, são negras, porque né? Também fala sobre a questão da dificuldade, porque esse filme ocorre nos anos 60, com né? Kelvin Costner. E assim, o quanto as dificuldades que elas enfrentaram e depois o reconhecimento que tiveram. Por que eu gosto de assistir filmes baseados em fatos reais? Porque traz uma realidade, porque olha, para mim eu não consigo. Não, olha, pessoas de bem conseguem. Eu conheço uma família lá do Rio de Janeiro, a Cora, ela é uma querida, eu a amo demais, todo ano ela vem para o nosso retiro de mulheres. Eles moravam na comunidade, ela formou um filho médico e uma filha enfermeira. Então, exatamente, então sobre assim, isso. não é que não tem possibilidade, às vezes as pessoas trazem assim, olha, não, você não pode sonhar, você não pode crescer, você não vai dar em nada, mentira. Exatamente. Mentira. Você sabe por quê? Porque Deus é quem te capacita. Verdade. Né? E você firmado em Deus, na rocha que é Cristo, você vai galgar lugares que você nem imagina. Exatamente. Não é para se vangloriar, mas para você ver como Deus ele te ajuda a passar pela dificuldade. Sim. Ninguém está dizendo que as dificuldades não existem, elas existem e elas são muitas, mas elas não são a justificativa para que você vá para um caminho que vai trazer muita dor para você, vai trazer pesares, consequências, quando você pode ser exposto a uma outra realidade e fazer escolhas diferentes. Né? Então, assim, não se esqueça disso, pare, pense sobre essas questões. Então, assim, ler alguns livros também é interessante. Então, ver alguns filmes, porque isso você pode baixar lá na internet. Sim. E ver. Livros, você trouxe aqui um do Augusto Cury, autor que eu gosto muito. Pode Simone, falar. Assim, desculpa, assim, pais brilhantes, professores fascinantes. Eu já li esse livro 2 vezes, já emprestei, tem uns filmes dele, porque assim, só o título do livro, eu amo o Augusto Cury, eu não sei se a Simone gosta. Gosto mas muito ele é cristão e ele era ateu. Sim, eu conheço a história dele. A história dele. E eu procuro, assim, ser bem seletiva nas minhas... porque nós somos ensinados aqui na igreja o tempo inteiro, né? Eu gosto muito do pastor Paulo, todos os pastores da igreja, mas eu acho, assim, que a ética do cristão, nós temos que ser seletivos. A gente não pode ouvir qualquer coisa. Então, assim, às vezes eu vejo coisas que, né, na internet tem muita coisa, muita bobagem, né, Simone? Tem coisa boa, mas tem muito lixo. Sabe, tem muito lixo. Eu acompanho algumas neurocientistas, eu gosto muito da doutora Rosana Alves. Eu gosto muito dela, ela é como neurocientista, ela é cristã também, tem outras muito boas, que a gente aprende muita coisa. Agora, eu vou voltar nesse assunto novamente, gente. É assim, eu sou uma mulher negra, de uma família que não era rica. O meu pai era um trabalhador metalúrgico, que tinha 5 filhos, mas ele sempre falou, levanta cedo, vai trabalhar e estude. Eu não gosto desse negócio, Simone, porque eu sou uma mulher negra empoderada. Quando ela não fala isso pra mim, eu não gosto. Falo, olha, não fala isso, eu não sou empoderada, quem tem poder é Deus. Agora, o fato de Deus ser negra, eu nunca me escondi atrás disso, todo mundo pode. Tá disponível, Simone. Coisas gratuitas. Se você não tem dinheiro para comprar um livro, nós temos bibliotecas gratuitas aqui, na Vergueiro, no Jabaquara, aqui perto, em Diadema, Municipais. Você vai lá, pega um livro, fica 8, 10 dias e lê.
Não é desculpa, Simone, a gente não pode, Simone, ai, porque eu sou negro, eu sou coitadinho, eu não posso, eu sou de comunidade. Você acabou de falar, a mãe formou um enfermeiro e um médico. Ali, mães solos, tem vários testemunhos de mães solos que criaram pessoas para serem homens honrados, mulheres honradas. Então, não tem desculpa. Eu acho que a gente não pode ficar ali. Eu não pensei que eu ia ter condições de fazer uma faculdade, Simone. Porque eu não via pessoas quase negras estudando. Eu achava que eu não ia poder dirigir, porque eu era muito baixinha, sou ainda, né? Que eu não cresci, eu tenho 1,50 m. Falei, ai, eu não vou conseguir. E Deus, ele é tão incrível e tão maravilhoso que ele me prosperou e tem me abençoado tanto, Simone. Porque, olha, veja bem, nós somos mães, você também. Você tem 2 filhos formados, com escolas maravilhosas, abençoados. Eu também formei os meus filhos com um sacrifício, né? A gente vê a prosperidade, porque a prosperidade, Simone, não está atrelada à questão de ter. É ser, né? Você quer o melhor de você ter pessoas, boas pessoas, decentes, pessoas honradas. Não tem coisa mais gratificante para minha mãe. Eu falo para Deus todos os dias, Simone, quando eu parar, eu tô aqui de quarta-feira, mas eu quero um voluntariado ou no asilo ou num orfanato. Porque eu acho que eu chegar lá, eu tenho para contribuir. Eu vou ler para um aluno, eu vou dar um reforço para ele, eu vou ouvir a história para ele, eu posso cantar, eu posso ler a Bíblia. Todo mundo tem muito a contribuir. Sim. E se você investiu, né, em você, porque eu não posso fazer uma faculdade. Hoje as faculdades são super gratuitas. Tem faculdade que ninguém mais, pedagogia é de graça, Simone. Porque ninguém quer ser professor mais. Olha que triste. Infelizmente, né? Não é triste isso? Muito. É só no nosso país, Simone, que o professor não é valorizado, né? Inclusive, dizem que no Japão você faz reverência para a única profissão que se reverencia é para o rei e para o professor. Por quê? Né? É uma boa pergunta, porque ninguém é nada sem passar pelo professor, Simone. Tudo você precisa passar por um professor, né? Para você aprender, você tem que ser orientado por um professor, né? Então, o nosso país, eu gostaria muito de viver para ver, né? Os professores valorizados, Respeitados, né? Respeitados. Com condições dignas de exercer a profissão belíssima, né? De ensinar. Eu queria, assim, aproveitar esse momento de agradecer a Deus, porque eu aposentei, Simone. Tem muitas pessoas que, pela saúde, ele não conseguiu aposentar. Ele faleceu antes de aposentar porque ele ficou doente em sala de aula. Isso é muito triste. Então, para mim, tem sido um privilégio eu ainda estar na ativa e eu estar com saúde, prestando um bom serviço para a sociedade. Porque não é só sobre dinheiro. Não. Né? Porque tem uma realização, né? Sim, eu adoro ser professora. Às vezes eu fico chateada, né? Tem gente que é inadequado, mas eu não ligo também. Mas é uma fala ruim, né? Ai, você é professora, ai, coitado de você. Não, coitado é filho de rato. Não, eu sou um instrumento usado pelo Senhor. Eu não sou a melhor professora do mundo, né? Gostaria de ter feito um doutorado, um mestrado, não tive essa oportunidade. Mas para os alunos que eu tenho, que é do ensino médio fundamental, eu acho que foi uma realização. Eu não pude ainda fazer o meu doutorado, quem sabe um pouquinho mais para frente, né? Mas eu peço todos os dias que me capacite para que eu seja uma boa pessoa, porque, Simone, essa conversa eu tenho com Deus. O dia que eu não estiver mais fazendo a diferença, eu quero que o Senhor me recolhe dessa terra. Porque nós estamos aqui, Simone, para fazer a diferença, não é? Porque é sobre isso que a gente aprende o tempo inteiro, né? Você, por exemplo, com o seu trabalho é admirável, uma terapeuta, uma psicóloga, que eu vejo que você está sempre, né? Assim, você tem, assim, bastante coisa aqui na igreja, né? Na frente do trabalho da igreja e com as idosas, com os jovens. Acho que com o jovem nem tanto mais hoje, né, Simone? Porque não dá tempo, né? Mas você sempre está ali, se precisou de você. Então, acho que isso é legal.
né? Você fazer uma coisa que você gosta, você fazer uma coisa boa para as pessoas. Porque hoje em dia a gente vê pessoas tão egoístas, elas não querem fazer. O que eu vou ganhar em troca? Eu não vou ganhar nada fazendo sobre isso. Não é o que eu levo, né? Mas como é que eu contribuo e faço parte disso. Sim, acho que é tão diferente. gostoso, né? Mas, enfim, infelizmente é aquilo, né? A gente vai se esbarrar na sociedade, naquilo que ela dita, e como as pessoas tão cegamente absorvem como sendo o melhor, e na verdade não é, né? Como a gente precisa ter um espírito crítico para peraí, isso daqui vai me favorecer no sentido, isso, né, com os meus valores, com a pessoa que eu sou, isso vai me levar aonde, né? Sim. Então, assim, poder pensar sobre isso, questionar. Sabedoria é uma coisa que a Bíblia diz que a gente pode pedir a Deus, Sim. discernimento. É gratuito, né? Que Deus, ele nos dá. E como precisamos disso nos dias atuais. Assim, gente, é um assunto que, olha, né, a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando, porque ele é importante, ele é sério, ele é fascinante e muito triste a realidade que hoje permeia a questão da educação. Como a família precisa estar junto nesse Sim. processo, não adianta delegar, mas estar junto. Uma outra dica, talvez, tente ver lá na escola dos seus filhos, comece a frequentar as reuniões, vá, né, e procure a coordenação para conversar assim, olha, como que a gente pode ocupar esse espaço de ter uma roda de conversa? Será que uma vez por mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, fazer uma roda de conversas, tentar ver os contatos que temos, trazer um profissional que possa vir aqui nos orientar, falar, né, trazer para nós, nos ensinar. Né? Se eu não estou sabendo ser um pai, uma mãe que possa ajudar o meu filho, onde eu posso aprender? O não saber não é, né, desculpa, o cansaço não é desculpa, a correria não é desculpa, a falta de dinheiro não é desculpa. Então, assim, vista a camisa de que a tua família te pertence. Sim. E que você vai zelar por ela. Exato. Né? Você vai zelar por ela, você vai resguardar a tua família, se não foram estabelecidos limites, se não foi... Tá, não foi, mas daqui para frente vai ser, vai começar. Colocar a casa em ordem não é tão fácil, mas é viável, é possível. Né? Não vamos romantizar as coisas e dizer, olha, vai deixar de ter problemas. Não, será um desafio. Mas você vai encontrar forças para poder colocar a casa em ordem, como a mulher da dracma perdida fez isso. Ela perdeu algo de valor dentro de casa e ela foi buscar. Ela percebeu que a casa estava escura, que a casa estava suja e que havia coisas perdidas dentro da casa. Então, primeiro ela acendeu a luz, ela limpou essa casa, ela achou que estava perdido, aí ela pôde festejar, chamando ali as pessoas ao redor para vir se alegrar com ela. E assim Deus faz na nossa vida, Ele nos ajuda a organizar, né? A organizar a nossa vida, a nossa família, porque não vai adiantar eu falar coisas para os meus filhos que eu não vivo. Então, eu preciso viver, a diferença começa em mim, a diferença começa em você. É verdade. E aí, a partir disso, vai ser... irradiado, né? Isso vai ser influência positiva para os seus filhos. Eles poderem olhar para você e ver a diferença que está acontecendo na sua vida. Então, que Deus te dê sabedoria, que você possa arregaçar as mangas e dizer, eu não vou me conformar com isso, porque isso está levando para um abismo. Isso vai trazer destruição para minha família e eu não quero. Né, que se antes de você isso não foi viável, a partir de você vai parar de reproduzir aquilo que não deu certo. E vai começar a reproduzir aquilo que dá certo e vai passar um legado para os seus filhos. Né? Então, que Deus possa nos abençoar em relação a isso, nos dar graça, nos dar condições para poder vivenciar isso. Regina, né? Estamos caminhando aqui para os finalmente, dá vontade de ficar aqui horas e horas falando, porque é algo que
muito importante, é fascinante, é triste por um lado, mas por outro, sinceramente, eu não estou desesperançosa. Estou triste com a realidade e Certo. decepcionada. Mas em Deus eu estou esperançosa. Sim. Que virá uma geração que dirá não quero, né? Uma geração que vai dizer... nossos pais lutaram por nós, nossos pais não abriram mão, né? Não engoliram goela abaixo, né? Coisas que a gente não poderia jamais ter perdido. Então, eu creio que isso vai acontecer com os nossos filhos, em nome de Jesus. Sim. Mas, querida, nas suas palavras finais, o que você gostaria de estar dizendo para quem está nos assistindo? Não sei se você quer deixar os seus contatos enfim, de mídia, né? Mas você está aí com a liberdade para estar falando com quem nos assiste. Olha, eu gostaria de agradecer a oportunidade, foi um momento muito bacana, né? Uma oportunidade da gente poder falar, né, sobre esse tema da educação. Muito, às vezes não tem espaço para a gente estar falando, né? Mas o mais maravilhoso de tudo é saber que hoje, tudo que eu sou, eu agradeço a Deus, Simone. É lógico que todos nós temos defeitos, nós precisamos também melhorar todos os dias, mas assim, Deus me deu muita oportunidade de... A escola é laica, né? Ela não pode falar de Jesus, mas eu faço mesmo assim, se eu tiver uma oportunidade. Né? Não é nada demais, porque se fala de outros assuntos que não deveria ser falado ali, eu só estou falando de experiência que o aluno fala, ai, né? Como que é assim? Outro dia me perguntaram, ai, quantos anos você tem de casado? Eu vou fazer 28 anos de casado. Ai, como seu casamento durou tanto tempo? Se você tem um tempo, você até fala, o Senhor é Jesus, e Ele é lindo, Ele faz todas as coisas. Meu conselho para os pais, não desistam dos seus filhos, sabe? Ore, procure ajuda, é necessária. Tem muitas pessoas, igrejas, psicólogos que fazem trabalhos voluntários, instituições, enfim. O que a gente não pode é desistir da família. E a melhor coisa é servir o Senhor, eu louvo ao Senhor, porque todos os dias eu coloco a minha família na mão do Senhor. E peço para Ele também me mostrar quando eu estiver falhando, né, Simone? Para que Ele nos dê, porque Ele é o próprio mestre, né? E dele vem todas as coisas boas. Eu agradeço muito a oportunidade, viu, Simone? Essa igreja que eu amo demais, né? Tudo que é ensinado, uma igreja que não se corrompeu, né? É uma igreja que tem procurado sempre a ética, né? A palavra é genuína. Então, isso eu aprendi muito aqui nessa igreja, né? Eu, pela misericórdia de Deus, estou lendo a Bíblia pela 5ª vez, né? E ler, porque o nosso pastor, né? Ele é um pastor que é estudioso, né? Ele é um doutor, então a gente tem que aprender com ele, né? E ele incentiva muito a gente buscar o conhecimento, Jane. Então, eu agradeço muito a Deus, Simone, pela sua vida, pela vida da igreja, da família cristã, né? A igreja cristã da cidade. Obrigada, de coração. Regina, muito obrigada de você ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui, partilhado a sua experiência profissional, da sua paixão, do seu amor. Que Deus continue te abençoando, viu? Obrigada pela sua generosidade de estar aqui com a gente, né? Caminhar juntas. E que o Senhor continue te abençoando a tua casa, que o Senhor continue te usando como instrumento, né, como a extensão do braço de Deus para alcançar vidas, que você continue tocando vidas através, né, do seu testemunho, do seu amor, do seu olhar, e que as pessoas sempre possam ver Cristo em você. Amém. Tá bom? Obrigada, Deus abençoe você. Obrigada, foi muito bom ter você aqui com a gente. E você que nos assistiu, não esqueça de comentar, compartilhar e curtir, né? Porque isso vai ajudar para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Às vezes é tão difícil quando a gente se dá conta de uma bagunça, né? Ou de uma desorganização, ou de um conflito que nos permeia a nossa casa. Às vezes voltar para casa pode ser que seja muito difícil.
eu queria continuar na rua, aí passa no bar, aí passa não sei aonde, e quando chega em casa, não chegou para ajudar a resolver, chegou piorando, né, toda uma atmosfera, uma situação, mas que Deus te dê graça, né, que Deus te ajude a você ter a clareza de se apegar com Ele para colocar a ordem no caos, porque Deus, Ele é especialista em colocar ordem no caos das nossas vidas, né? Nos caos das nossas vidas. Que o Senhor te dê graça, que você se sinta amado, amada. Não abra mão da sua responsabilidade, não abra mão jamais da sua família, nem dos seus filhos, porque eles são herança do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você busque ajuda. Não é vergonhoso, não é sinal de fraqueza buscar ajuda, é sabedoria, porque tem horas que a gente não sabe o que fazer. Eu, em muitas vezes, em muitas ocasiões, fui ajudada em relação a questões na minha família. Isso me serviu de tanta bênção, de bênçãos, a ponto de que hoje eu posso utilizar aquilo que me ajudou lá atrás para ajudar outras pessoas. Então, que Deus te abençoe nesse sentido. E não se esqueça de caminhar com a gente no Aprendendo com Elas, porque sempre tem um conteúdo aqui importante que pode levar aprendizado para você. Deus te abençoe. Amém.